Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Glória a Deus. Esta palavra, meus irmãos, do livro de Esther, não se vê escrito o nome de Deus, mas nós vemos Deus em cada frase, em cada dito, ali está a presença de Deus. E nós vemos aqui que o rei Assuero, ele pede o sono e pede o livro das crônicas, e justamente onde está escrito o ato de Mardoqueu, né, a conspiração daqueles eunucos contra a vida do rei. E o rei pergunta para os seus servos ali se foi dado alguma coisa para recompensar Mardoqueu daquele grande heróico ato de avisar, e eles dizem que não. E a palavra nos diz que ele pede para chamar, pergunta onde está Amã, e ele diz: está no pátio. E o incrível é que Amã estava pronto para comunicar ao rei da forca que ele tinha feito, justamente para enforcar Mardoqueu. Porque quando ele foi constituído grande ao lado do rei, todos se inclinavam perante ele, mas Mardoqueu não se inclinava. Por quê? Porque Mardoqueu não ia se inclinar diante de homens, né? E nos dias atuais, nós vimos tantas pessoas se prostrando diante de homens, diante de algumas autoridades, e eu fico muito triste com isso, dando glórias mais para homem do que para Deus. E Mardoqueu, ele não fazia isso. Mardoqueu não se inclinava, e isso irritou muito a Amã. E ele via o semblante diferente de Mardoqueu concernente a ele. E nós encontramos nos dias atuais muitas pessoas que olham por nós sermos fiéis a Deus, por servirmos a palavra e andarmos em conformidade com ela, como se nós fôssemos algo muito diferente, e causa irritação neles. Então olham com a gente com altivez, mas a gente não liga para isso. Nós sabemos que nós servimos um Deus todo-poderoso, nós servimos ao Rei dos Reis, aquele que tudo pode. Meus irmãos, a irmã Dulce vai ler ali no capítulo 2 e no versículo 21, como é que foi a maquinação daqueles homens contra o rei Assuero. Capítulo 2, versículo 21 do livro de Esther. Naqueles dias, entrando Mordecai, sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Glória a Deus. Bigtã e Teres, meus irmãos. Será que não existe nos dias atuais esses Bigtã e Teres? Que eles estão muito pertinho. Eles estão muitas vezes envolvidos na obra bem perto da gente. Eu me recordo uma vez que eu havia até pregado essa palavra, eu fui convidado pela Bia, que hoje dorme no Senhor. Foi a minha primeira pregação na sede, irmã Ana. E aí eu até brinquei com ela, eu falei: eu vou pregar essa vez, depois não vou me chamar mais. E no outro dia, no meu trabalho, eu estava me lembrando desses 2 personagens. E o Espírito Santo me revelou que alguém estava tentando contra a vida do pastor Cisino. Eu chorei muito naquele quartinho onde eu ficava ali no meu intervalo. E procurei a Bia foi a ponte para que eu chegasse até o pastor Cisino. E eu comuniquei a ele falou: entendi perfeitamente, meu filho, do que aconteceu. E eu saí dali, como sempre, quando Deus me dá alguma mensagem, eu fico preocupado com a confirmação do Senhor, ainda mais para falar com o anjo da igreja, o presidente da igreja. Mas se passar um tempo e veio um pregador aqui na sede. Ele pregou e ele contou um período que ele estava no mundo, claro, e ele era de uma facção criminosa, e ele estava querendo sequestrar o pastor Cisino, e ali ele foi alcançado pela palavra de Deus. Deus pegou ele não fez aquele ato e se tornou um pastor. Glória a Deus por isso. Então ele estava pregando e testemunhando desse ato. Então
Hoje não é diferente. Hoje nossos pastores, a liderança tem que estar sempre atento quanto a essas pessoas que muitas vezes até são lisonjeiros, estão perto, estão puxando o tapetinho para o pastor passar, mas muitas vezes estão com o punhal pronto para apunhalar pelas costas. Então, a liderança tem que estar bem atenta sobre isso, né? Mas hoje, nós queremos que esse Bigtan e Teres, que ele se converta. Até se tem alguém que está com essa intenção, nos ouvindo ou nos assistindo pelo Facebook, por favor, saiba que ninguém toca na menina dos olhos de Deus, ninguém toca naquele que é chamado, porque o prejuízo é muito grande, é muito forte. Mas aqui nós vemos Mardoqueu imediatamente comunicar a Esther, e a rainha Esther levou ao conhecimento do rei, e também mencionando que foi Mardoqueu que vira. E quando ele lê aquelas crônicas, ele fica questionando se foi dado alguma coisa. E Amã, chegando ali, ele pergunta para Amã o que daria ao homem a quem o rei deseja honrar, e Amã, pensando que seria ele, falou: olha, dá a coroa do rei, as vestes do rei, o cavalo do rei, e pega uma pessoa muito importante no seu reinado e saia com essa pessoa na rua, dizendo que este é o homem a quem o rei deseja honrar. E o rei disse para ele: apressa-te então e vai fazer isso para o judeu Mardoqueu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui nós entendemos que aqueles que querem te prejudicar, eles podem até ser teu auxiliar. Não que a gente quer o mal de alguém, não, nada que isso. Mas é a lei da semeadura e não adianta, e é fato isso. E a palavra de Deus diz que Amã sai com Mardoqueu pelas ruas de Suzã. Eu acho muito bonito o nome dessa cidade, Suzã, né? Ele sai pelas ruas de Suzã, clamando bem alto, dizendo bem alto: este aqui é o homem a quem o rei deseja honrar. E o Mardoqueu ali, com as vestes reais sobre o cavalo, né? Que cena, quem pudesse estar ali em Suzã para ver. E não fica por aí a bênção de Mardoqueu. Aquele que Deus quer honrar, de repente você está aí no anonimato, você não aparece, né, em qualquer rede social, você não aparece na mídia, você não aparece até mesmo nos púlpitos, mas Deus está te contemplando, Deus está te olhando. E de repente vai chegar a tua vez, vai chegar a tua hora em que Deus vai fazer o rei perder o sono e você vai ser lembrado. E Deus não tem uma pequena bênção para você, Deus tem bênção grande. Eu quero pedir para a irmã Dulce para ler, depois de todo esse acontecimento, depois que aquele Amã que preparou a forca, ele foi enforcado nela mesma. O que acontece com o judeu Mardoqueu? O versículo, o capítulo 8 10? Isso, e 15. Então é 8. É 8 e 15, 8 e isso. 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Olha só, que maravilha. Antes lá, na porta, esperando na porta do palácio, agora aqui realmente sendo condecorado mesmo pelo rei. Não era simplesmente para dar uma passeata na cidade. Agora já era confirmando o seu ministério, a sua vitória. Lê também para nós encerrar o capítulo 10, irmã Dulce. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto ao mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Glória a Deus. Então, a sinceridade, a maneira de ser de Mardoqueu, a sua postura, até mesmo como conselheiro de Esther, aquele conselho tão forte, naquele momento tão decisivo para os judeus, ele marcou, né, o seu nome na história e foi condecorado ali pelo rei Assuero como o segundo depois dele.
e teve uma responsabilidade muito grande sobre muitas províncias. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Persevere em obediência, persevere em ser sincero diante de Deus, como foi Mardoqueu, porque a sua recompensa será certa. Agora nós estaremos ouvindo um louvor da